E aí, pessoal do nono, tudo bem? Tranquilos? Prontos para começar aí mais um bimestre em geografia? Boa notícia é que as notas lá de junho, todo mundo foi bem, né, comigo, então acho que não tivemos nenhum problema aí mais grave, apesar das nossas aulas remotas aí, mas eu acredito que a gente está conseguindo juntos aí transpor esses dias difíceis de pandemia. Vocês estão vendo aí já pela imagem que o nosso terceiro bimestre nós vamos trabalhar a expedição 5, continente asiático. Vamos conhecer a Ásia, suas características, seus costumes, sua cultura, sua economia. Então, vamos viajar aí pela Índia, vamos ver aí o Oriente Médio e os seus problemas, né, os seus conflitos entre judeus e palestinos, né, a questão da cultura muçulmana. Então nós temos aí uma diversidade cultural muito grande, né? A Ásia, maior continente do mundo em extensão, uma população também muito grande. Nós temos a China, mais de 1 bilhão de habitantes, nós temos a Índia, temos aí a própria China, né, no foco dos noticiários aí nos últimos meses por causa da pandemia do Covid-19, e a corrida que eles, chineses, estão aí em busca de vacina. Então a Ásia é um continente muito rico culturalmente. Vai ser muito bom a gente poder conhecer um pouco mais, né, dessa cultura, a forma como eles vivem, muito diferente da nossa sociedade ocidental. Temos o Japão, as Coreias. Então nós vamos ter a oportunidade aí de conhecer melhor esses países. Então, iniciando então a viagem pelo continente asiático, vamos ver primeiro assim aspectos gerais. Então vamos pegar aí as primeiras informações dessa diversidade física, né? O tamanho desse continente no sentido leste-oeste. Se a gente pegar aqui o meridiano de Greenwich, né? Lá onde ele começa na Inglaterra. Então a Ásia ela tem, né, uma extensão no sentido leste-oeste muito grande, tem cerca de 12 fusos horários, né? A Ásia é formada basicamente por 45 nações, numa área de mais de 45 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 30% de toda a superfície terrestre, de terras emersas, ou seja, terras emersas, são aquelas terras que estão acima do nível do mar. Então, isso aqui tudo dá cerca de 30% do globo terrestre. Então é muito grande, é muita gente. Há uma diversidade de paisagens aí na Ásia que, que atrai a atenção de pesquisadores, de estudiosos, porque se nós observarmos todos os tipos de climas, a gente encontra eles dentro da Ásia. Se a gente olhar a questão de vegetação, a Ásia vai desde as vegetações polares aqui no extremo norte, né, a tundra, a taiga, aquela vegetação de líquens rasteiros, descendo até o sul do continente, nós vamos ter todos os tipos de vegetação, desde as vegetações polares, passando pelas vegetações temperadas, as vegetações de deserto. Então a gente tem uma riqueza muito grande. Então por isso que é importante a gente conhecer. Nós temos que conhecer outras culturas e como essas culturas se adaptam a esse modo de vida aí, né? De tipos tão diferentes, culturas tão diferentes, vivendo dentro do mesmo espaço. Então, uma informação para vocês, eu coloquei esse mapa aí para vocês do nono ano. É um mapa proposital. Vocês têm que estar preparados já para começar a interpretar mapas.
porque vocês viram isso lá no sexto ano em cartografia. E eu disse para vocês que a partir do momento que vocês entraram no sexto ano, vocês vão sair lá do terceiro ano do ensino médio e a gente vai aprofundando. Então, lá no sexto ano, vocês viram a cartografia, que era o estudo dos mapas. Este mapa aqui é um mapa proposital para vocês. Esse é o mapa da Ásia, tá vendo aqui Índia, a China, a Mongólia, o Japão aqui do lado. Mas essa coloração dela, verde claro, verde escuro, marrom escuro, guarda isso nessa cabeça. Quanto mais escuro for o marrom do mapa, significa que o local é mais alto. Quanto mais claro for a imagem, já chegando no amarelo, significa que a região é de planície. Então a gente observa então a Ásia com essas características de um relevo bem variado, né? E assim também é o clima. Então o clima a gente começa a observar ele aqui nas regiões polares, aqui no Ártico. Vocês estão vendo umas setinhas aí? Essas setinhas são as correntes marítimas. Então nós temos aqui correntes frias, né, que vão trazer temperaturas mais frias, vão temperar as águas do Oceano Índico, do Mar do Japão, né, que serve de fonte de riqueza também para alguns países. Então nós temos essas características. Começa aqui nos climas polares, descendo para os climas de alta montanha, passando pelos desertos. Nós temos dois grandes desertos aqui na Ásia, que é o deserto da Mongólia e o deserto da China. Entre esses dois desertos, que é nessa região aqui, a gente tem toda essa região de leste até oeste, uma grande cadeia montanhosa, que é formada basicamente pela Cordilheira do Himalaia, né, que é o Planalto do Himalaia, e também o Planalto do Pamir, que é onde são consideradas as maiores altitudes do nosso planeta. Tanto que o apelido aí dessa região aqui, central da Ásia, é o telhado do mundo, é onde tem o Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo, né? Com essa característica, então, de ter esse relevo tão variado e essa variedade de climas que começa aqui nas regiões polares, passando por áreas de deserto, áreas de alta montanha e descendo para as regiões equatoriais, onde vão ter as florestas aqui do sul da China, a gente vai perceber então todas essas características aqui de variedade de vegetação. Tundra e todas essas florestas, desde as florestas de conífera aqui no norte, nas regiões mais frias, até as florestas equatoriais, que são as florestas quentes aqui próximo à linha do Equador, que vai passar aqui embaixo, né? Então toda essa variedade de vegetação pode ser observada na Ásia, primeiro por causa dos climas variados, segundo pelas características de relevo, tá ok? E nós temos ainda o mapa do relevo, tá vendo? Esse aqui já está bem mais claro para vocês, olha. Ainda coloquei a legenda aqui. Então, quanto mais escuro, mais alto. E eles estão distribuídos aqui. Tudo isso aqui são planaltos. E entre os planaltos, os desertos. Então, quando você vê áreas mais claras, são áreas de planícies. E a gente vai encontrar alguns desertos. E ainda temos a região aqui norte, onde está o Polo Norte. Então, a Ásia, ela tem essa característica, olha, diferentes formas de relevo. Extensas áreas planálticas, duas grandes áreas de planície e além das áreas de depressão. Então, há uma mistura muito grande, uma gama muito grande de formações do relevo, caracterizando então a formação da vegetação, consequentemente influenciando no clima, porque não tem como você separar clima e vegetação. Um influencia o outro.
Então, o clima influencia na vegetação e esta influencia no clima. Mas aqui na Ásia tem essa característica a mais, que é essas formações de relevo indo de áreas muito elevadas, que são os planaltos do Pamir e a Cordilheira do Himalaia, que é o teto do mundo. As altitudes aqui passam dos 6.000 metros, que influencia na formação e circulação de massas de ar, que vão dar as características climáticas também dessa região, que vai dos climas polares aos climas equatoriais. Então, quando a gente começa a conhecer essas características da Ásia, a gente percebe que a diversidade física vai influenciar na diversidade econômica, na forma como esses países aprenderam a administrar a sua agricultura, baseada nesses rigores ou não de climas variados, produção específicas de alguns produtos da pecuária, perdão, da agricultura, né, observando esse tipo de clima. Então, nas regiões da Cordilheira do Himalaia, né, temperaturas e altitudes acima de 5.000 metros, há um tipo específico de produtos que podem ser trabalhados ali. Então, eles aprenderam a se adaptar ao longo da sua história, ao longo dos milênios aí, nós temos culturas milenares, tiveram que se adaptar ao tipo de clima, ao rigor daquele clima, ao tipo de produto que ia ser importante para a economia deles. Então é isso que a gente vai começar a ver. Então eu quero que você volte lá, pegue as páginas iniciais da Expedição 5, onde vai começar a apresentar a Ásia. Dê uma olhada nos mapas, compare o mapa que está no seu livro com o mapa aqui da videoaula, para que a gente possa já marcar para a semana que vem algumas atividades com vocês, ok? Então, bem-vindos a essa introdução aí do continente asiático, que a gente vai viajar e conhecer melhor ao longo do bimestre. Estudem, tenham foco, se cuida, se for sair, use máscara, ok? Um abraço, até mais.